Graça e paz, meus irmãos, bom dia. Quero deixar um abraço aqui a todos os irmãos que fazem parte da nossa sala do discipulado. Um abraço para a irmã Ana Paula, a irmã Tainá, o irmão Pedro Henrique, a irmã Marisa, a irmã Joseane, o irmão Juarez, o irmão Jamerson, a irmã Alcicleia e o irmão Marlos. Graças a Deus pela vida de vocês. Hoje nós estamos fazendo uso dessa ferramenta de gravar as videoaulas e disponibilizar para vocês, mas eu sei que breve nós poderemos estar juntos novamente na igreja. Enquanto isso, vão fazendo uso desse material. Na sala de aula nós teríamos aí 1 hora de aula e nesse momento, usando essa ferramenta, nós estamos tentando reduzir ao máximo o tempo, mas tem ficado a aula em torno de 20 minutos, 25 minutos, né? Mas eu peço aos irmãos que não abram mão desse conteúdo e continuem assistindo a aula, porque é muito importante nós vermos todo o conteúdo da nossa lição. Não adianta nós resumirmos demais a aula e não vermos o conteúdo. E hoje nós vamos estudar mais uma lição da nossa revista Começando a Vida Cristã. Estamos na revista de número 1, revista que tem 16 lições, e hoje nós vamos estudar a última lição da revista número 1, que tem como tema Como Construir Minha Vida Cristã. Eu vou dar um jeito de, esta semana, fazer com que chegue à mão de vocês a revista de número 2, Começando a Vida Cristã número 2. E hoje nós estamos estudando a última lição dessa revista, Como Construir Minha Vida Cristã. Então, é a ideia de que Deus, Ele lhe deu uma nova oportunidade, fez com que você nascesse de novo, como nós já trabalhamos antes este tema, o nascer de novo. Então, Deus zerou a sua vida, e agora Ele dá uma nova oportunidade para você viver diante dEle. Então você precisa realmente fazer as coisas de forma que Deus se agrade. Você não vai viver mais como vivia antes, distante de Deus, vivendo no pecado. Não, mas a sua vida agora é uma vida diferente, é uma vida cristã, e ela precisa ser pautada na palavra de Deus, nos ensinamentos de Jesus. E é disso que trata a lição. Como construir minha vida cristã? Como aproveitar essa nova oportunidade que Deus me dá? E eu quero trazer agora o ponto aqui da nossa lição, que é guarde no coração, que tem como texto, o texto lá de Tiago, capítulo 1, verso 22, que diz assim: tornai-vos, pois, praticantes da palavra, e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Isso está lá em Tiago, capítulo 1, verso 22. Esse texto, que é o texto guarde no coração, é o texto em destaque da lição. Então, o que Tiago está dizendo aqui é que nós precisamos começar a praticar esta palavra, não somente ouvir, conhecer e não fazer uso deste conhecimento que nós estamos adquirindo. Mas eu quero deixar também uma palavra aqui para que vocês não deixem de fazer a leitura diária que tem aqui. Leia a Bíblia diariamente, e aí tem uma porção aqui de textos da Bíblia onde vocês devem estar lendo diariamente. Então façam uso dessa leitura, porque está tremendo esse ponto da lição aqui. Então nós temos aí as leituras para a segunda, terça, quarta, quinta-feira até o domingo. Façam uso dessa leitura diária. O outro ponto que nós encontramos aqui na nossa lição é o pense e o responda, que é ao mesmo tempo uma pergunta, como eu tenho dito, mas também é um desafio. E a pergunta é a seguinte: preciso construir minha vida cristã? Como irei construí-la? Então são duas perguntas bem interessantes. Preciso construir minha vida cristã? Sim, claro que precisa. E eu preciso dizer até que com urgência. Não perca nenhum tempo, nenhum momento, nenhum minuto, nenhum segundo da sua vida, porque esse tempo que Deus lhe dá em Jesus Cristo a partir de agora é preciosíssimo. Você precisa usar isso para a glória de Deus. Então você precisa sim construir a sua vida cristã. E como vai fazê-la? Como construir essa vida cristã? A gente vai aprender agora na lição. E o comentarista da lição, ele usa como base o texto que nós encontramos lá em Mateus, no capítulo 7, e versos do 21 ao 27. Mas aqui nós vamos dividir esse texto em duas perícopes, em duas porções, para tratar de dois temas dentro desse tema principal, que é construir a vida cristã. E a primeira parte do texto que nós vamos analisar diz assim, do versículo 1 ao versículo 24. Nem todo o que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Muitos me dirão naquele dia: Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome, e em teu nome não expulsamos demônios, e em teu nome não fizemos muitos milagres? Então lhes direi abertamente: nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade.
Portanto, todo aquele que ouve estas minhas palavras e as pratica, será semelhante ao homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. Essa é a primeira parte. O que eu quero destacar aqui, com essa parte da lição, é o perigo da fé genuína. Então, os sinais de uma fé genuína, quais são? Não é? Então, nós precisamos realmente estar atentos a tudo isso. E o texto que nós lemos aqui, ele vai destacar o seguinte: a fé genuína leva a obedecer à vontade do Pai. É o que a gente vê aqui no texto, quando nós vemos aí no verso 21. Nem todo que diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus. Então a fé genuína, ela leva a obedecer à vontade do Pai. E a fé verdadeira, ela leva também a obedecer os ensinamentos de Jesus, como nos diz aí o texto, o verso 24. Portanto, todo aquele que ouve estas minhas palavras e as pratica, será semelhante ao homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. Então, a fé verdadeira é a fé que não nos leva somente a conhecer, mas nos leva também a colocar em prática aquilo que nós conhecemos, aquilo que nós aprendemos, aquilo que nós temos ouvido do Senhor. Interessante é que esse texto ele vai destacar aqui o seguinte, Mateus 7, do 21 ao 23. Primeiro, não evidenciam fé genuína, ou seja, não mostram uma fé verdadeira. Quem é que não mostra uma fé verdadeira? O texto vai dizer, aqueles que dizem Senhor, Senhor. Então, não é você estar com o nome de Jesus na sua boca, falando de Jesus, mostrando conhecimento, que vai falar com que você tenha uma fé verdadeira, mas obedecer. Então, esse é o primeiro ponto. O outro ponto fala aqui de profetizar, como ele diz aqui, muitos me dirão naquele dia, Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome? Nós não falamos de ti, nós não anunciamos de ti para outras pessoas? Nós não profetizamos, não falamos as verdades da tua palavra? Sim, mas vocês não obedeceram. Isso é o que o texto está dizendo aqui. Então, dizer Senhor, Senhor, profetizar, isso não quer dizer nada. Não quer dizer que você tem uma fé verdadeira, não. Você pode ser muito conhecedor da palavra, mas não está mostrando uma fé verdadeira, porque a fé verdadeira leva à obediência. O outro ponto é que até expelir demônios, libertar as pessoas de situação de opressão maligna. Nem mesmo isto, não é? Você fazer, por exemplo, uma obra como esta em nome de Jesus, não vai fazer com que você tenha uma fé verdadeira, uma fé genuína. Não, mas é o obedecer a Deus. Também fazer milagres, como nos diz o texto aqui, quando o texto diz assim, e em teu nome não expulsamos demônio, e em teu nome não fizemos muitos milagres? Certamente, porque essa libertação na vida das pessoas e os milagres que acontecem no nome e no poder que há em Jesus e no seu nome. Mas isso não quer dizer que essas pessoas tenham uma fé verdadeira. O que vai realmente dar a você as condições de estar diante de Deus e fazer com que você ingresse de uma vez por todas no reino de Deus é a obediência. E a partir daí, o resultado dessa obediência é uma vida pautada na palavra, uma vida bem construída, uma edificação sólida, como nós vamos aprender. Mas o texto mostra aqui também quais são as evidências de uma fé verdadeira, que eu já falei. Quais são as evidências de uma fé verdadeira? Quais são? Primeiro, fazer a vontade de meu Pai que está nos céus. Então, tudo aquilo que nos apresenta a Bíblia Sagrada, precisamos buscar isso para a nossa vida, obedecer, para que estejamos debaixo da vontade do Pai. E, como nós vimos no versículo 24, praticar os ensinamentos de Jesus. Jesus ele veio anunciando a vontade do Pai. Então, praticar aquilo que são os ensinamentos de Jesus e obedecer, estar debaixo da vontade do Pai e praticar os ensinamentos de Jesus. Então, isto é o que leva a uma fé genuína, a uma fé verdadeira. Cuidado, porque esses perigos de ter uma falsa fé, de ter uma fé que não é genuína, que não é verdadeira, ronda todo mundo, todos que se convertem. Então, você precisa realmente desenvolver a sua fé, isso vai acontecer através da obediência. O segundo ponto da lição, que é no segundo texto, a segunda perícope, vai do verso 24 ao verso 27, que nos diz assim: portanto, todo aquele que ouve estas minhas palavras e as pratica, será semelhante ao homem prudente, que edificou a sua casa sobre a rocha. Desceu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram contra aquela casa. Contudo, ela não caiu, porque estava edificada sobre a rocha. Aquele que ouve estas minhas palavras, mas não as cumpre, será comparado ao homem insensato que edificou a sua casa sobre a areia.
Desceu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram contra aquela casa, e ela caiu, e foi grande a sua queda. Então, o segundo ponto da lição, que é o perigo da fé somente intelectual. Ele trata justamente dessa questão de você apenas conhecer e não pôr em prática. Então, precisamos conhecer, mas precisamos também pôr em prática. Não basta conhecer, mas tem que obedecer. Dá até uma rima aí, né? Não basta conhecer, mas tem que obedecer. Legal. Então, nós queríamos destacar que esse texto aqui, ele traz sempre Jesus fazendo aí comparações, né? O bom construtor com o mau construtor, a casa que permaneceu, a casa que não permaneceu, o homem que ouviu, o homem que não ouviu as palavras de Jesus, aquele que praticou, que não praticou. Então Jesus ele vai colocando aí essa dualidade, comparando as situações. E na realidade, qualquer que seja o ser humano sobre a terra hoje, ele está em duas condições na presença de Deus. Ou ele é verdadeiramente salvo, ou ele está perdido. Ou ele está sendo santificado pela presença do Espírito Santo, ou a santificação não está acontecendo. Ou ele está se conduzindo pelo caminho que conduz à vida eterna, ou pelo caminho que se conduz à perdição. Então, Jesus ele coloca muito as coisas dessa forma, que perante Deus, o homem na terra, ele está sobre essas duas situações. Então, Jesus vai colocar, por exemplo, aqui nesse texto, os dois ouvintes. A gente vê que Jesus ele diz, portanto, todo aquele que ouve estas minhas palavras e as pratica. Aí ele vai dizer, um homem, aquele versículo 26, né? Aquele que ouve estas palavras e as cumpre. Aqueles que ouvem estas palavras e não as cumpre. Então, os dois ouvintes, o que ouve a palavra e pratica, e o que ouve a palavra e não pratica. Então, qual é a diferença? A diferença não está no ouvir, porque os dois ouviram. Os dois homens, os dois construtores aqui, eles ouviram. Só que um praticou e o outro não praticou. Um pôs em prática aquilo que aprendeu do mestre, o outro não pôs em prática os ensinamentos do mestre. Então, nós vemos aí o texto, né, que nós acabamos de ler, o verso 26, que nos fala sobre isso. Mas esses dois ouvintes, eles também são dois construtores. E qual é a característica de um bom construtor? É quando ele é prudente. Então nós temos aí dois construtores, o prudente e o imprudente. O prudente é aquele que ouve as palavras e a pratica. Então ele vai ter prudência naquilo que ele vai realizar a partir de agora. Então a sua vida ele vai construir com muita prudência, pautado na palavra, nos ensinamentos de Jesus. E o imprudente não vai fazer caso disso, vai construir lá a casa de todo jeito. Nós temos aí também duas casas, a casa firme, a casa que permaneceu, e a que não tinha estrutura. Então, olha só, os dois ouviram, mas um praticou aquilo que aprendeu de Jesus, o outro não praticou. Um era um construtor prudente e foi realmente pôr em prática aquilo que ele aprendeu, porque ele sabia que construindo a sua casa daquele jeito ali, sobre a rocha, ele estaria com a sua casa firme. O outro não, desprezou isso e foi empregar esforço na realização de algo que não iria permanecer. Então, os dois empregaram esforços. É bom nós lembrarmos isso com relação aos dois construtores. Duas casas foram feitas. E Jesus aqui não faz comparação sobre que material se usou nas casas. Pode ter sido material muito bom na primeira casa e na segunda casa, mas desde a escolha do terreno, o construtor imprudente ele errou. Então nós vemos aí duas casas, a firme, a que permaneceu, mas a casa que não pôde permanecer diante das intempéries da vida. Aí nós vemos dois terrenos, o terreno bom para se construir e o terreno que não é bom para se construir. E o terreno bom faz com que a casa permaneça. O terreno que é ruim, arenoso, faz com que a fundação da casa ela venha a ruir porque está sobre a areia. Então vem as águas, arrastam aquela areia e arrastam o alicerce daquela casa. Já a casa que é construída sobre a rocha, não. Ela vai permanecer. Então, todos que constroem a sua vida sobre essa edificação sólida, sobre o Senhor Jesus, sobre a sua palavra, a palavra de Deus, certamente permanecerão. Não importam as intempéries da vida, mas vão permanecer. Então, dois ouvintes, dois construtores, o ouvinte que praticou, o ouvinte que não praticou, os dois construtores, aquele que foi prudente, o que foi imprudente, as duas casas, a que permaneceu, a que não permaneceu ao final, os dois terrenos, o terreno bom, firme, rochoso, que dá um bom fundamento, e o mau terreno, aquele terreno vulnerável, instável, areia, quando bate as águas, ruem ali a fundação e a casa vem a destruir.
a ser derrubada. E nós temos aí também dois problemas que sobrevêm sobre essas casas, tanto sobrevêm sobre uma como sobrevêm sobre a outra, que são a água e o vento. Essa água e o vento que cita o texto aqui, como nos diz no verso 25, desceu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram contra aquela casa, contudo ela não caiu, porque estava edificada sobre a rocha. Então o vento e as águas vieram sobre aquelas casas, tanto sobre a casa que foi bem construída, do construtor prudente, como aquela casa que não foi bem construída, daquele que foi imprudente. Então, o vento e as águas deram contra aquelas casas, mas somente uma caiu. E nós podemos fazer uma aplicação disso aos problemas da vida. Todos estão debaixo dos mesmos problemas. Não pense você que problemas virão para você que também não vêm sobre outras pessoas. Todas as pessoas são desafiadas, mas uns conseguem permanecer, estar firmes, permanecem firmes em Jesus, e outros não. Então, os problemas virão, as atribulações da vida, as dificuldades da vida, os sofrimentos, mas aqueles que são prudentes, que edificam a sua casa, a sua vida sobre a rocha que é Jesus e os seus ensinamentos permanecerão. E os dois resultados de tudo isso, que nós já acabamos de falar: a casa que permaneceu firme e a casa que desmoronou. Agora, olhem só, todos os dois construtores empregaram esforços. Todos os dois construtores estavam bem intencionados, eles queriam uma casa para morar com sua família. Mas o que fez a diferença ao final? No final, um construtor, o prudente, o que deu ouvidos à palavra, construiu uma belíssima casa, uma casa forte, desde a estrutura, o terreno, a escolha do terreno, uma estrutura muito boa, muito bem feita. E o outro, todo o esforço que ele empregou, todos os recursos que ele empregou, não valeu de nada. Por quê? Porque ele resolveu começar a construir a sua vida, a sua casa, a partir de um alicerce que não valia a pena, um alicerce instável e que em algum momento ele iria ruir. Assim são as pessoas que edificam a sua vida sem ser em Cristo e não estão atentas àquilo que Jesus ensina. Então, os resultados são diferentes. Ao final, os resultados são diferentes. E qual é o nosso final? O nosso final é a vida eterna ou a morte eterna, porque a alma do homem, ela é imortal. Todos irão ressuscitar, só que quem está em Cristo vai ressuscitar para a vida eterna, para a glória, para estar ao lado de Cristo. Mas quem não estiver em Cristo, quem não seguir os seus ensinamentos e não lançar esse fundamento sobre a sua vida, vão ressuscitar para a condenação eterna e vão estar eternamente no lugar de sofrimento. Então os resultados são diferentes. Não vale a pena somente ouvir e conhecer, mas tem que praticar as verdades, aquilo que apresenta a palavra de Deus. Então construa a sua vida, edifique a sua vida sobre este fundamento firme, que é a palavra de Deus, os ensinamentos de Jesus, esteja debaixo da vontade do Pai. Como construir minha vida cristã? Construa sua vida cristã no alicerce mais firme que existe, no Senhor Jesus e nos seus ensinamentos, na sua palavra. Então hoje nós aprendemos nessa lição que não adianta somente ouvir e conhecer, tem que obedecer, tem que praticar. Então comece, não é para deixar para daqui a pouco não, já comece de agora, comece praticando. Comece praticando, vá a partir de agora toda a ação sua, tudo que você pensar, tudo que você falar, porque nós vimos recentemente numa lição também que pecamos por obra, palavra e pensamento. Então tudo que você for fazer, falar, pensar, agir, faça isso pautado na palavra de Deus e você vai estar construindo sua vida, sua casa de forma sólida. E não adianta tanto esforço para se construir algo sem base sólida, numa base fraca. Um dia essa construção ela vai desmoronar. Esse é outro grande ponto que nós aprendemos nesta lição. Primeiro ponto, que não basta somente ouvir e conhecer, mas é preciso obedecer, é preciso praticar. E o segundo ponto, não adianta você empregar tanto esforço para construir algo, um relacionamento, a sua família, a sua relação de emprego com o seu patrão. Não adianta qualquer coisa que você for fazer. Se você for fazer e você não lançar esse firme fundamento da vontade de Deus, da palavra de Deus, certamente isso tudo que você projetou, embora você empregue muito esforço, embora você empregue todos os recursos que você tem, um dia vai ruir, porque não está firme. Então, essa é a palavra que eu deixo hoje como lição aí da nossa sala do discipulado, a lição de número 16. E eu quero neste momento orar, agradecendo este momento com vocês. Ó Deus, nós te bendizemos, nós te louvamos por esta manhã. Muito obrigado, ó Deus,
por esta lição que nós aprendemos nesta manhã, nesse texto maravilhoso da Tua Palavra, Mateus capítulo 7, dos versos 21 a 27. Ó Deus, glorificado seja o Teu nome, que possamos ser não somente ouvintes da Tua Palavra, mas que venhamos a praticar e a Te obedecer. Essa é a parte que nos cabe, porque o demais, Senhor, tudo Tu já providenciaste para nós. Também, ó Deus, queremos Te pedir todos os recursos necessários que precisamos, desde a escolha do terreno até os demais materiais, para que construamos a nossa vida, a nossa casa, num alicerce sólido. E quando as intempéries da vida vierem, Senhor, nós estejamos firmes e vejamos o resultado de tudo isso. E assim, nós Te agradecemos por tudo nesta manhã, em o nome de Jesus. Que Deus abençoe a todos vocês. Semana que vem temos mais uma aula aí da nossa sala do discipulado. Um grande abraço a todos.